Olá, meus irmãos. Para essa noite de sexta-feira, eu gostaria de meditar com vocês em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 10. Provérbios, capítulo 12, verso 10. Vamos ler a Sagrada Escritura. Diz assim a palavra do Senhor: O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Vamos ler novamente. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. A palavra de Deus está nos ensinando aqui, irmãos, mais uma vez, ela faz isso várias vezes, a diferença entre o homem de Deus, o homem justo, o homem que crê em Cristo Jesus, foi salvo, foi redimido, foi justificado e ama a santidade, é piedoso e anda na retidão. A diferença entre esse homem para aquele outro homem que é ímpio, que odeia a Deus, que não ama a Deus e que rejeita o Santo Evangelho de Cristo Jesus, ainda não creu no Santo Evangelho de Cristo Jesus. E a diferença, irmãos, aqui, bastante evidente aqui então, é que o justo, ele ama e preserva a vida, enquanto que o ímpio, ele maltrata a vida, ele não preserva a vida. Aqui está, irmãos, mais uma vez manifesto, na verdade, as duas tábuas da lei. Quem ama a Deus ama também o próximo, né? E entre os mandamentos está não matarás. Então, quem ama a Deus, quem é de Deus, preserva a vida, não mata. Quem não é de Deus, não preserva a vida. Em certo sentido, não que vá pegar uma faca, vá dar um tiro em alguém, necessariamente não. A minoria de pessoas vai fazer isso, mas no sentido de que, no sentido mais geral, ele vive não para preservar a vida, mas para prejudicar a vida dos seus próximos e mesmo dos seus animais. A palavra de Deus, ela está colocando aqui para nós que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, ou seja, ele observa, ele procura conhecer e as necessidades dos seus animaizinhos, e ele supre essas necessidades, ele os alimenta, ele os protege, ele não os maltrata, ele preserva a vida dos seus animais. Então, ele exerce esse cuidado com a vida dos seus animais. Agora, o ímpio não. As afeições dos ímpios, ou seja, as entranhas, a Bíblia está falando aqui, na verdade, das entranhas dele vem a crueldade. Diferente do homem justo que ama a Deus desde o seu coração, né? Porque amar a Deus, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, desde o coração, as entranhas desse homem, na verdade, do ímpio, tem perversidade, tem crueldade, ele é cruel com seus animais, ele maltrata os animais, ele não alimenta, ele é cruel, enfim, exerce ali maltrato aos animais, não preservando a vida dos seus animais. Quando a palavra de Deus coloca isso aqui, meus irmãos, a palavra de Deus está mostrando que essa preservação da vida que é exercida pelo justo, ela chega até os animais. Evidentemente que os animais, a vida deles tem menos valor que a vida humana, né? Por exemplo, irmãos, aqui em Gênesis, no capítulo 9, a Sagrada Escritura, ela vai falar assim para nós no versículo de número 6. Gênesis 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então a palavra de Deus diz que o valor da vida humana está em que o homem foi feito à imagem de Deus. Evidentemente que os animais não foram feitos, é bem evidente isso, é bem claro na Escritura, os animais não foram feitos à imagem de Deus, mas somente o homem. Então, a vida humana, é claro, é lógico, vale mais que a vida dos animais. Porém, irmãos, aqui, quando nós juntamos essa verdade com Provérbios 12, 10, nós notamos que essa vida reta e vivificante do justo chega até a vida inferior que é a vida dos animais. Ou seja, ele preserva a vida humana, porque é a vida mais valiosa, evidentemente, mas ele preserva também a vida mais inferior, que é a vida dos seus animais. Ele cuida dos seus animais. Enquanto o ímpio não. O ímpio, ele não preserva a vida dos seus animais, o que sugere-nos também aqui que ele também não dá valor, né, à vida humana. Por todo o princípio da Escritura, o ímpio é aquele, como eu disse no início, que, de maneira geral, ele vive
para a morte. A vida dele, as palavras dele, em algum sentido produzem a morte, mas o justo, ele vive de forma a vivificar, digamos assim, os seres humanos e também os próprios animais, né? Isso mostra, meus irmãos, um outro detalhe, e aqui há aqui uma questão do menor para o maior, de que se ele preserva a vida dos seus animais, muito mais ele preservará a vida dos seres humanos. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, ele nos diz aqui em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 10, a palavra de Deus aqui apresenta um dos episódios ocorridos com nosso Senhor, e diz assim: estava ali um homem, estou lendo Mateus 12, 10, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados. Aqui é evidente que Jesus estava falando com toda clareza que se um homem salva uma das suas ovelhas, né, que cai numa cova no sábado, e deve mesmo fazer isso, muito mais ele poderia curar aquele homem no sábado que estava com a mão mirrada, né, que tinha, como diz o texto aqui, que tinha uma das suas mãos mirradas. Aqui Jesus Cristo então mostra que o ser humano vale muito mais que os animais. O que aponta então para nós, em relação aqui a Provérbios capítulo 12, versículo 10, que se o justo tem consideração pela vida dos seus animais, ele conhece os seus animais, ele procura observar a necessidade deles, ele não os maltrata, e ele então os alimenta, os guarda e assim por diante, muito mais o justo guardará a vida humana, a sua vida e a vida também dos seus próximos, né? Ele vai então ser cuidadoso, ele vai observar, ele vai procurar conhecer ali as necessidades da vida humana e vai então procurar preservá-la. Ora, meus irmãos, esse é um ponto muito importante para esse momento que nós estamos passando, porque está correndo aí uma doença que é uma doença muito perigosa, né? É uma doença onde milhares de pessoas já morreram. E, portanto, como o justo, ele deve, vamos dizer assim, tratar disso, não é? É claro que ele não vai tratar disso com leviandade, é claro que ele não vai tratar disso de uma forma a não considerar, muito ao contrário. Ora, nós já temos observado em Provérbios, né? O Provérbio 27, no versículo 17, no versículo 12, melhor dizendo, a palavra de Deus, ela nos diz assim, esse texto que eu já li com os irmãos em outras oportunidades: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Nunca um homem justo, ele vai desvalorizar, irmãos, desconsiderar a gravidade dessa enfermidade que está passando, que está se alastrando pelo mundo e que chegou aqui ao nosso país, a questão da pandemia. E como é que ele vai agir então? Como ele ama Deus, ele ama ao próximo, ele ama a vida, ele preserva a vida, ele vai então observar, assim como o justo aqui de Provérbios 12, versículo 10, ele considera a vida dos seus animais, ou seja, ele observa, ele procura conhecer a necessidade dos animais. Nós também, como justos, como crentes, nós devemos observar, irmãos, vamos dizer assim, a letalidade dessa doença. Nós devemos estudar, nós devemos pesquisar, nós devemos nos informar sobre a gravidade dessa doença, irmãos, para a prevenção da vida, para a prevenção de nossa vida, para a prevenção da vida de nossos semelhantes. Como nós temos dito, é claro que nós não vamos fazer isso para ficarmos em pânico, nada disso. Nossa confiança está em Deus. Nós temos que descansar no Senhor e que Ele está cuidando de nós, mas a fé que descansa, como temos dito já em outras oportunidades, não é uma fé imprudente, não é uma fé que não observa, que não considera, não é? Mas é uma fé que vai ali observar, se informar, e, em segundo lugar, também procurar conhecer os meios de preservação da vida, não é? Como nós devemos proceder, como nós devemos nos preservar a nós e aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos. E nós vamos então ali nos informando disso, nós vamos cuidar da vida humana. O justo, ele não trata essas coisas com leviandade. O homem e a mulher de Deus não tratará essas coisas com leviandade, mas procurará sim
preservar, estudar, pesquisar, observar e também procurar conhecer os meios de preservação e assim por diante, e de fato fazer isso, né? De fato preservar a vida humana. Meus irmãos, que nós possamos fazer isso, que nós possamos exercer este cuidado, não é? Provando, mostrando, evidenciando de que nós somos filhos de Deus. Essa é uma evidência, né? De que nós somos filhos de Deus. Aqui nós não vamos tratar isso com leviandade, mas nós vamos realmente procurar sermos cuidadosos, preservando a nossa vida, preservando a vida de nossos próximos no meio desta pandemia, como em todas as nossas atitudes, em toda a nossa vida, nós devemos, irmãos, procurar preservar a nossa vida e a vida de nossos semelhantes. Quando dirigimos o carro, enfim, quando fazemos qualquer coisa, né, nós devemos agir com toda a cautela, com todo cuidado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça cada vez mais agir, né, dessa forma, possamos agir dessa forma, procurando então preservar a vida humana, tanto nossa como dos nossos semelhantes e também dos animais. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida desta forma, desta maneira, meus irmãos. Que assim seja em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos pedir a Ele sabedoria e graça para agirmos exatamente assim. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, por Sua misericórdia, por Sua graça, agirmos, meu Deus, correspondente à retidão, à justiça, procurando preservar a vida humana, meu Deus, e também a vida dos animais, mas muito mais ainda, porque por ser a imagem e semelhança do Senhor, a vida humana. E no meio dessa pandemia, nos ensina a agir assim, procurando, Senhor, investigar essa doença, os meios de preservação, e que nós possamos, Senhor, sim, ser cuidadosos e preservarmos a vida humana e nos afastarmos, Senhor Deus, de toda crueldade, de toda indiferença que vem da impiedade, para a glória do Teu nome. E nós pedimos, Senhor Deus, nos guarda e guarda os nossos amados no meio desta pandemia, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos, que o Senhor lhes abençoe. Não esqueçam de estar em oração com as suas famílias, já que nós ainda não podemos orar juntos, né? Mas vamos estar orando com as nossas famílias, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, meus irmãos amados, hoje e sempre. Deus abençoe a noite de todos vocês. Até logo.